É. Boku no Hero acabou, né? E assim, já fazia um bom tempo que eu não via tanta gente bolada com o fim de uma obra desde Eren Pombo. E assim, até eu que não sou um grande fã de Boku no Hero, o papo de que podia vir praticamente qualquer coisa de final pra ela, até mesmo o esperado Deco herói número um, pra mim ia tá beleza, porque eu só não ligava muito, mas até eu que já tava literalmente tanto faz, consegui ficar incomodado com o final dessa obra. Agora imagine os três fãs de Boku no Hero que acompanhavam essa obra semanalmente, esperando pra ver a conclusão dela e do Deco e de outros personagens que gostavam. Então, essa galera ter ficado bolada faz sentido e eu não tiro a razão dela. E bem, eu sou o Felipe e quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu não sou o maior fã de Boku no Hero, mas isso nem no sentido de ficar falando mal da obra só porque Boku no Hero, né? Tanto que eu já fiz um vídeo de quase 15 minutos falando dela e por mais que o vídeo não seja só falando bem da obra, lá eu tentei extrair o máximo de coisas boas que eu consegui da obra, porque sim, diferente do que uma galera tava falando, a obra não tava só ruim, tinha vários pontos bons nela. Então dizer que eu não sou o maior fã dela é no sentido de eu só não tinha saco pra ficar lendo semanalmente, tanto que lá no vídeo eu digo que ia esperar ela acabar pra ler o que faltava. E adivinha sim, eu fiz exatamente isso com o final dessa obra. E que final, né? Depois de mais de 400 capítulos esperando o Deku se tornar herói número um, ele me vira CLT. E assim, por mais que atualmente a gente já espere algumas obras que não tenham um final que vai simplesmente ser incrível, com Boku no Hero o papo era um pouco diferente, porque meio que lá no início da obra a gente já tinha meio que o final dela. O Deku ia se tornar herói número um, tanto que aquela era a história de como ele chegou naquele posto. Só que não rolou, né? Sinceramente, esse último capítulo da obra foi meio que só um banho de água fria pra quem tava esperando o Deku de alguma forma recuperar a quirk dele e chegar onde ele passou a obra toda lutando pra chegar. E indo além nem com a Uraraka ele ficou, o que honestamente pra mim ia ser só muito tanto faz se a obra não tivesse ficado durante vários capítulos mostrando sim que eles se gostavam. Porque papo, a Uraraka nitidamente gostava do Deku e o Deku mesmo só pensando em All Might converter vilão ainda gostava dela. E depois de toda essa construção só não rola, tipo, só não rola nada mesmo entre eles. Pelo menos não o que a obra mostrou, né? Porque toda aquela construção, todo aquele mini casalzinho que eles eram é só meio que deixado de lado no fim da obra e não dá em nada. Ah, e falando na Uraraka, na verdade o final dela foi bem legal. Tipo, sinceramente foi um dos mais legais desse capítulo. Pra mim foi meio que o ponto alto dele. Entretanto, deixando isso completamente de lado e voltando a falar do que mais me incomodou nesse capítulo, que foi o final do Deku. O final do Deku foi meio que a maior quebra de expectativa que eu já tive em um bom tempo. Tanto que lá no vídeo de Boku no Hero, eu chego a comentar que ele ia se tornar o herói número um, porque era meio que óbvio que ele ia se tornar herói número um, porque isso é meio que dito pra gente no primeiro episódio. Afinal, aquela era a história de como ele se tornou o maior herói de todos, assim, dando pra gente o final da obra de Mão Beijada, o que por um lado é bem legal e por outro nem tanto. Já que narrativamente falando, saber que o Deku iria se tornar o maior herói de todos acaba tirando a atenção de basicamente todos os eventos de risco que giram em torno dele, porque a gente já sabe que ele só vai muito superar aquilo ou no mínimo sobreviver, porque né, aquela é a história de como ele se tornou o maior herói de todos, então assim, ele só tem muito que ficar vivo até se tornar o maior herói de todos, então até lá tá meio que safe. Mas ainda assim, isso acaba fazendo Boku no Hero ser uma obra que a gente em momento algum acompanha ela pra tentar saber como vai ser o fim. A gente não tem muito interesse em saber como vai ser o fim daquela obra porque a gente já sabe como vai ser o fim. Então, Boku no Hero é uma obra que a gente acompanha exclusivamente pelo trajeto dela. Já que tendo a informação de que ele vai conseguir realizar o sonho dele, tudo que sobra pra gente ver é só o caminho dele até lá, o que sinceramente não é ruim, já que isso facilita muito pra você gostar do personagem, principalmente do protagonista, já que você acaba assistindo a obra não pelo o grande plot dela, porque isso a gente já tem, e sim pelo protagonista e em grande parte pelo mundo da obra também. E como esse personagem vai interagir com esse mundo enquanto ele cresce não só em poder, mas em posição e principalmente em maturidade e mentalidade até ele finalmente conseguir realizar o sonho dele, que foi dito lá no início da obra que ele conseguiu realizar. Assim, ele só vai literalmente estar contando pra gente como ele teria chegado até lá. E por mais que essa pegada de Boku no Hero ainda seja bem comum, já que várias obras a gente acompanha pelo o protagonista e pelo o mundo em volta dele, Boku no Hero meio que só se baseia nisso. A gente não acompanha nem pelo plot final, porque esse a gente já sabe. Só que só corta muito pra agora e a obra acabou indo por outra pegada completamente diferente. Usou a quebra de expectativa pra dar um final só muito diferente do que a gente tava esperando. Aquele papo de tipo, você tá esperando isso, né? Então, não vai rolar não. E quem já assistiu mais vídeos aqui no canal sabe que eu tendo a elogiar muito obras que quebram o padrão, que conseguem quebrar nossas expectativas. O problema é que isso não só tem um lado positivo, isso também tem um lado bem complicado, meio que ruim. Só que assim, esse só não foi muito caso de Boku no Hero, né? Tipo, a quebra de expectativa que rolou com a obra só acabou me incomodando muito profundamente. Papo de que se eu soubesse que ela teria esse final, nunca teria começado a acompanhar ela, porque assim,
mesmo pausadamente, irmão, eu li 430 capítulos dessa obra pra ficar com a sensação de que o Deku não saiu do lugar durante todo esse tempo. A obra apresenta pra gente o sonho do Deku, fala que sim, ele vai chegar lá e ele vai realizar esse sonho, e aquela era a história de como ele se tornou o maior herói de todos. Ele literalmente salva o mundo quando vence o Shigaraki barra All For One, domina a individualidade do maior herói da obra, individualidade essa que a gente vê em inúmeros capítulos ele tentando dominar e refinar, destruindo o próprio corpo enquanto tenta fazer isso, pra chegar lá no fim da obra e ele acabar sem realizar o sonho dele e sem poderes e se tornar só um humano que lutou com o Shigaraki. Irmão, vocês têm noção de que esse indivíduo aqui salvou o mundo inteiro e no fim ele se tornou só um humano? Tem até uma fala desse mini mano aqui que eu não lembro o nome, até porque eu já nem ligo mais pra tentar lembrar, que ele meio que fala pro Deku, tipo pô, tu existe, né? Irmão, o Deku devia ter estátua, devia ter bonequinho, o nome dele devia estar no livro de história. Muita gente entrou por muito menos em livro de história, então o maluco que salvou literalmente o mundo devia ter pelo menos um rodapé com o nome dele. Sinceramente, o Deku devia ser tão reconhecido, até mais reconhecido que o próprio All Might. Ele não só enfrentou o mesmo mal que ele, mas diferente do All Might, ele pôs um fim permanente nesse mal enquanto sacrificava tudo o que ele tinha, até mesmo o sonho dele pra isso. O Deku abriu mão dos poderes que podiam permitir chegar onde ele sempre sonhou em chegar, e isso na tentativa de salvar o Shigaraki. Ele não conseguiu salvar o Shigaraki, mas ainda assim, abrir mão desses poderes permitiu que ele vencesse aquele vilão. Ele foi o primeiro de todos os portadores do One for All que acabou com o círculo de All for One e o One for All. Uma parada que nem o símbolo da paz conseguiu fazer. O Deku superou o All Might em feitos e poder. E por causa dessa luta e sacrifícios dele, o mundo não ironicamente foi totalmente salvo. Ele literalmente salvou o mundo. Pra no fim, ele só perder tudo e acabou como começou. Cara, eu me recuso a acreditar que eu li todos esses capítulos pra no fim ele não alcançar o sonho dele, ele não se tornar o herói número 1, terminar sem mina e na escala 6x1. Sinceramente, eu sei que protagonistas mais trágicos estão na moda atualmente, tipo Denji, Itadori e o Guts. Sim, eu sei que o Guts é bem mais antigo, mas assim, Berserk é bom, então vocês relevam. Sim, por mais que esse final de Boku no Hero tenha, pelo menos pra mim, passado a sensação de mais realidade, de um final mais trágico, que tipo, a vida não é um conto de fadas, papo de que não importa o quanto você se esforce, sem talento, nada feito, porque assim, o Deku perdeu a individualidade dele e o sonho dele só meio que derreteu, ele só não iria mais se tornar o maior herói de todos. Então assim, por mais que a sensação que eu tive foi essa, um fim mais trágico e até mais realista, irmão, Boku no Hero não tinha essa pegada, a gente tem uma luta com o grande boss final da obra e todo mundo tá vivaço depois dela. Queria meter uma pegada mais realista, um fim mais trágico, era só colocar todo esse arco final já como uma construção pra isso, faz tipo o que tá rolando em Jujutsu, um bicho muito forte tá lutando, então a galera vai cair porque isso seria o natural a acontecer. Então, sinceramente, tentar meter essa quebra de expectativa mais real no fim da obra só ficou a sensação, pelo menos pra mim, de que né, tá bom, então só ficou um bagulho meio estranho mesmo. Irmão, me recusa a acreditar que eu li todos esses capítulos pro Deku acabar na escala 6x1 e não realizar o sonho dele. E sinceramente, tu pode até comentar assim, veja bem, mas ele tem uma armadura, então assim, ele ainda vai poder ser um herói. Eu só não ligo, se tu comentar isso eu só vou muito ignorar. Porque sinceramente, mesmo o Deku tendo uma armadura, tudo isso ainda me deixou com a sensação de que ele nadou e não saiu do lugar. Foi meio que ele só nadou em círculos. Mesmo com essa armadura, o Deku ainda não é o herói número 1, ele não realizou o sonho dele e é isso. Ele agora tem uma armadura, né? Foda. No fim, tudo isso só me deixou com a sensação de que, pô, né, beleza, esse é o fim de Boku no Hero, né? Pô, foda. Honestamente, essa sensação de que o Deku não saiu do lugar foi a coisa que mais me incomodou na obra inteira. Papo de que, pô, era só colocar o Deku como herói número 1, aquele básico e simples final que já era previsível. Todo mundo tava esperando, mas ainda assim, eu preferia o básico e Deku herói número 1, foda. Sinceramente, nada contra a obra, nada mesmo, só que eu fiquei com a sensação de que depois de ler tudo isso, se eu tivesse que recomeçar a ler Boku no Hero, eu não ia ler de novo, não. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam do fim de Boku no Hero. Eu quero saber se algum de vocês gostou desse fim, se algum de vocês só achou esse fim muito extremamente foda. E é meio que isso, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E assim tu sempre vai ser notificado quando sair os vídeos novos e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Assim tu pode não querer assistir um vídeo, mas tu quer assistir outro, tu vai ser notificado e tu
assiste o que tu quer e o que tu não quer tu arrasta pro lado. É meio que isso. São só 3 notificações por semana. Reforçando, deixa o like me ajuda muito. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. É meio que isso. Falou. Mais uma vez, nada contra Boku no Hero, pelo amor de Deus.